Essa é uma automação bem simples, mas que eu acho que é bem útil para muita gente que trabalha acompanhando algum tipo de processo que demora a ter alguma resposta, principalmente advogados, e eu estou trabalhando aqui especificamente com o caso de quem trabalha com registros de marca. Então, essa planilha, ela é uma planilha que eu criei de teste aqui para simular o acompanhamento de alguns processos de registro de marca. E o que a automação deve fazer? Ela deve notificar qualquer pessoa, qualquer um desses clientes aqui desses processos que estão sendo acompanhados, que ainda não tenha sido notificado nos últimos 30 dias. Essa planilha aqui seria totalmente manual, então eu mesmo preencheria, você mesmo preencheria essa planilha, mas eu quero que toda vez que algum cliente não tiver recebido uma notificação, eu não tiver mandado um e-mail avisando que houve uma mudança no processo, alguma alteração lá no INPI, isso é para quem trabalha com registro de marcas, eu quero que essa pessoa seja notificada, falando, olha, eu estou acompanhando seu processo aqui, não teve alterações, mas eu estou de olho. Então, basicamente, essa planilha aqui precisa saber toda vez que eu fizer alguma alteração. Então eu estou entendendo, eu criei essa planilha aqui para que toda vez que eu fizer alguma alteração eu vou alterar o status aqui. Então, por exemplo, vamos falar que esse... Quer ver? Vou até colocar uma nova coluna aqui. Então, situação anterior. Então vamos falar que a situação era essa e aqui a situação mudou. Vamos falar que a marca foi... Aqui o pedido foi deferido e ela foi aprovada. Então, deferimento do pedido. Certo. Então, o status anterior era esse, o novo status é esse. E como esse status mudou, eu vou mandar um e-mail para o meu cliente. Esse e-mail, por enquanto, eu estou imaginando que ele está sendo enviado manualmente mesmo, porque aqui eu estou falando dos casos, a automação que eu vou criar vai ser para os casos em que eu não enviei esse e-mail nos últimos 30 dias. Então aqui, vamos falar que eu enviei o e-mail hoje. Então, dia sem atualização aqui, ele está arredondando para cima, mas vai servir para o propósito de explicar. Agora, digamos que eu tivesse mandado esse e-mail há mais de 30 dias. Vou colocar aqui, vai dar 29, vou colocar aqui, 31 dias. Então, eu enviei esse e-mail para o meu cliente há 31 dias. Normalmente, você precisaria informar para o seu cliente que o processo está sendo acompanhado ainda, que nada mudou. Eu quero que isso aconteça totalmente de forma automática. Então, a última vez que eu mexi nesse processo aqui foi há 31 dias e automaticamente eu quero que essa planilha envie um e-mail para o meu cliente falando que eu ainda estou de olho, que eu estou acompanhando a cada semana as novas publicações do INPI e caso tenha alguma alteração eu vou enviar para ele. Então, como que eu faço isso? As ferramentas que eu vou te mostrar como utilizar e dá para utilizar de forma gratuita são a planilha do Google. Então, eu imagino que você já tenha a planilha. Se você não tem, você pode pesquisar como criar a conta no Gmail, criar a planilha. Na conta gratuita mesmo dá para fazer isso. Eu vou fazer depois alguns vídeos explicando no passo a passo cada uma das ferramentas, mas eu acho que essa é bem simples. A maioria das pessoas já vai ter o acesso. A outra ferramenta é o próprio Gmail. Então, para enviar o e-mail, eu estou imaginando que a gente está enviando a partir do Gmail, mas dá para usar qualquer provedor de e-mail, desde que ele esteja ou cadastrado na ferramenta de automação que eu vou mostrar daqui a pouco, ou que ele tenha o SMTP, que é uma forma de comunicação entre sistemas para envio de e-mail. E se tiver, dá para cadastrar lá nessa plataforma de automação. E a plataforma de automação, que é, nesse caso, o make.com. Tem várias outras, mas eu gosto bastante dessa porque ela cria um fluxograma
do que está acontecendo, que é bem fácil de enxergar, entender e modificar depois para quem não tem experiência com automação. Normalmente eu crio os fluxos para os meus clientes e depois eu quero que eles mesmos consigam fazer manutenções pequenas. Então é importante que esteja bem claro aqui como funciona. E aí esse fluxo eu criei para fazer o seguinte, ó. Ele vai ler todas as rows, as linhas da minha planilha. Então ele vai ler essas linhas aqui, ela vai enviar o e-mail e vai atualizar a planilha para eu saber que o e-mail foi enviado. E eu vou mostrar aqui como essa conexão tem que ser feita, como a minha automação vai saber que o processo está sem alteração, sem atualização aqui há mais de 30 dias e para quem que esse e-mail tem que ser enviado. Então, vamos lá. A ferramenta Make, eu vou também criar um vídeo mostrando como criar a conta, mas é bem simples. Eu não vou criar agora nesse vídeo, mas pode pesquisar como criar a conta no Make. Eu vou deixar um link da ferramenta aqui embaixo para cadastro. E no plano gratuito já é possível utilizar 1.000 operações por mês. Nesse caso aqui, ó, cada um dessas bolinhas, que eles chamam de módulos, ela gasta uma operação. Então, para cada e-mail que for enviado, a gente vai gastar 3 operações nesse caso aqui. Na verdade, vai ser um pouquinho menos, porque caso eu tenha aqui, por exemplo, mais de uma linha que tem mais de 30 dias, eu já vou enviar o e-mail na hora. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Vou deixar 35 dias aqui. Então, a regra vai ser para mais de 30 dias, mas a automação ela vai rodar e ela vai entender que essas 2 linhas aqui são de processos que foram notificados a última vez há mais de 30 dias. Então, aqui eu vou gastar uma operação, aqui eu vou gastar mais 2 operações e aqui mais 2 operações. No final vão ser 5 operações para enviar 2 e-mails. Se eu fosse enviar para 10 pessoas, seria 1 mais 10 mais 10. E caso você precise notificar mais clientes, então se a sua planilha tiver mais de 1.000 processos aqui, você precisa notificar várias vezes durante o mês, é possível assinar um plano pago que começa a partir de $10, mas você pode ver essa informação direitinho aí depois. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer eu vou construir essa planilha. Então, aliás, deixa eu só mostrar essa automação funcionando. Eu preciso só alterar aqui o campo que eu mudei, porque eu fiz uma alteração da coluna, eu coloquei uma coluna a mais aqui. Vou alterar e disparar aqui. Pronto, atualizei as informações. Eu acho que agora está certo. Então, eu tenho aqui esses 2 processos, essas 2 linhas com mais de 31 dias sem atualização, e eu vou rodar a automação aqui para enviar o e-mail. Então ele está rodando, ó, enviou um e-mail, enviou 2 e-mails e ele alterou na planilha. Então depois que ele enviou o e-mail já chegou aqui. Então eu coloquei o meu e-mail para receber, mas o e-mail do cliente receberia. E
ele alterou os dias aqui na planilha. Na verdade ele não alterou porque eu mudei aqui e não mudei aqui. Então eu não alterei as colunas. Então aqui na verdade eu estava alterando a coluna F, eu tenho que alterar a coluna G. Certo, tá vendo que ele colocou a data no lugar errado? Eu vou até voltar aqui para rodar de novo. Como ele não alterou a data, ele vai rodar de novo ainda. Deixa eu rodar aqui. Pronto, ele vai enviar mais 2 e-mails aqui. Já apareceu o segundo e-mail aqui. Certinho. E agora ele alterou a data na planilha. Então essa data aqui agora é a data de hoje. E essa pessoa está há um dia sem receber a notificação. Aqui está um dia, mas é só por conta da forma. Mas eu vou mudar a forma como eu faço aqui para garantir que eu estou enviando acima de 30 dias. Certo. Agora eu vou criar uma planilha do zero para explicar como ela funciona e eu vou mostrar aqui qual a lógica por trás dessa automação. Então, deixa eu voltar para cá. Basicamente, essa automação está trabalhando com um gatilho, que é alguma coisa que acontece na planilha, e esse gatilho ele dispara uma ação, que é o fato de enviar o e-mail e notificar os clientes. E depois essa automação está me gerando uma resposta que é atualizar a planilha e avisar ali que houve uma notificação, essa notificação de que há 30 dias não houve nenhuma alteração. E aí a automação termina. Para criar o primeiro gatilho da planilha, a gente precisa criar então a planilha. Vou colocar aqui até o mesmo nome. Vou usar as mesmas colunas que eu estava usando aqui. Eu só copiei. Eu vou colocar mais uma coluna com o WhatsApp para eu mostrar uma coisa legal no final. E beleza, agora eu vou preencher os dados aqui. Eu vou só copiar os dados que eu tinha na outra planilha. Copiei aqui. Telefone. Vou colocar. Esse telefone. Eu estou colocando entre parênteses porque senão ele pega a fórmula aqui. Nesse campo iriam os dados do seu processo, do seu cliente, né? Então, o telefone é importante, ele está formatado com o número completo, até o código do país. Então, fica mais 55 no caso do Brasil, DDD, e o número do telefone completo. Eu vou colocar aqui status anterior, que é a situação no caso, e atual. Eu vou deixar igual aqui, só para a planilha ficar preenchida. Datas de notificação, vou copiar também as datas que estavam. Tendo que até agora eu não coloquei nenhuma fórmula, né? A única fórmula que eu vou colocar aqui vai ser a seguinte. Eu quero que esses dias eles andem. Então, se essa data aqui eu coloco hoje, eu quero que hoje apareça na fórmula que eu estou usando aqui um dia, que é o dia 1, e amanhã apareça 2. Ou então eu posso colocar com 0 aqui. Na verdade, eu vou colocar com 0 aqui. Quando eu coloco 0, então eu quero que automaticamente amanhã isso vai para 1, e depois para 2, para 3, para 4, porque eu quero que no dia que chegar em 30, eu consiga enviar o e-mail de forma automática. Então, a forma que eu vou fazer vai ser essa. Vou usar
o igual now. Deixa eu ver se... em português vai ser agora. Você vai digitar igual agora, abre parênteses, e ele está gerando uma data de agora. Está gerando essa data aqui de agora. A partir daquele momento exato que isso aqui está acontecendo. Então, essa aqui é a data de agora. Essa data, ela muda o tempo todo. Então, aqui vão passando os segundos, vão passando os minutos. Só que o que eu quero é o intervalo. Então, eu vou só diminuir aqui, menos essa data. E aí, ele está me dando esse número, ó, que vai ser um número de 0 a 1. Na verdade, minto, não é um número de 0 a 1. Esse aqui é um intervalo em... Deixa eu só confirmar aqui. É um intervalo em dias, exatamente, é um intervalo em dias, e aqui ele está me dando 0,53, porque essa data aqui, como ela não tem as horas, ela está começando da hora 0, e agora já são 12 horas, já está passando um pouquinho da metade, de 0,5, mas para a gente não importa isso aqui, porque a gente vai usar uma outra fórmula aqui, então em volta disso aqui, vou colocar aqui, vou colocar essa está em inglês aqui, eu vou escrever floor, que significa chão, floor.math, que é M-A-T-H. Então, como está aqui, floor.math. E o que isso aqui faz? Isso aqui está pegando o número e jogando ele pro número inteiro abaixo. Então, se está 0,53, ele está virando 0. E nesse caso aqui, por exemplo, está 3,53, ele vai ficar 3. Isso aqui é só para que não aconteça igual na minha outra planilha e assim que eu colocar já apareça o número 1 aqui. Então, eu preciso que aqui esteja um número inteiro e eu quero que ele só vire 1 amanhã. Então, depois que já tiver passado o dia que eu coloquei a data aqui. Então, vou só centralizar para ficar bonitinho. Pronto. Então, para esse processo, a última atualização, a última notificação eu fiz no dia 10/3 e ele está a 0 dias sem atualização, porque 10/3 é hoje. Certo, eu fiz a primeira parte do gatilho. Agora, eu vou configurar a automação para criar, para entender esse gatilho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Make. Então, eu estou assumindo que você já criou a conta. Você vai clicar em Create a New Scenario aqui, que é criar um novo cenário. Esse botão roxo. Então, New Scenario, novo cenário. E agora eu vou explicar um pouquinho como o Make funciona. O Make, ele é conectado a várias ferramentas que a gente usa online para fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, planilhas, Google Drive, que dá para ver aqui, até o ChatGPT, e-mail, Google Docs, Telegram, qualquer ferramenta online, ela tem uma forma de se comunicar com outras ferramentas que é chamado de API, que simplesmente é um sistema para uma aplicação conversar com a outra. E essa plataforma, ela já criou vários dessas bolinhas aqui que eles chamam de módulos, que basicamente são uma interface bem simples que a gente utiliza para se conectar a esses sistemas dessas plataformas. Então, ao invés de a gente precisar escrever o código de como essa API, esse sistema precisa ser chamado, aqui a gente tem alguns botões, algumas coisas para selecionar que facilitam e qualquer pessoa consegue criar uma automação aqui. Então, a que a gente vai usar, como a gente está usando o Google Sheets para começar, o primeiro módulo que eu vou selecionar, que é o inicial, quando você abre já tem essa bolinha aqui. Então, o primeiro módulo, que é chamado aqui de Trigger ou Gatilho,
ele vai ser esse Google Sheets. Então, ó, eu cliquei em Google Sheets e ele me dá várias opções aqui. Então, basicamente, são os comandos que ele pode... Opa, selecionei errado aqui. São os comandos que já tem disponíveis aqui para serem utilizados. O comando que a gente vai usar vai ser um comando genérico de buscar linhas. Então, ele vai fazer um search aqui, ele faz uma busca e ele retorna todas as linhas da planilha que caem em um filtro que a gente vai fazer. Então, eu vou selecionar esse aqui, Search Rows, tem o Advanced aqui, o avançado, mas a gente só precisa desse primeiro aqui. Eu vou selecionar a conta, aqui eu tenho várias contas cadastradas, mas na primeira vez que você for se cadastrar, você vai precisar adicionar. Então eu vou fazer isso aqui, só para ficar claro como funciona. Então aqui não vai ter essas contas aqui para você. Você vai clicar em adicionar. Aqui a gente vai criar uma conexão. Então o Make precisa conseguir ler a sua planilha. Para fazer isso, a gente precisa criar uma conexão entre o Make e... eu estou falando Make, se escreve Mac, tá, gente? M-A-K-E. Então, se escreve assim, .com, e entra no site, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, no Make, você vai criar essa conexão e você vai dar um nome para essa conexão. É interessante dar um nome bem específico de qual conta você está usando. Igual eu uso várias contas aqui, eu coloco o e-mail que eu estou usando. Então, por exemplo, vou colocar o meu e-mail aqui. E-mail... Vou escrever o e-mail aqui mesmo. Ó. E, além disso, eu coloco o nome da ferramenta, porque, às vezes, por exemplo, o Google Sheets, ele usa a mesma conta do Gmail e do Google Drive. Então, para ficar organizado, eu coloco o nome da ferramenta que está conectada, que nesse caso vai ser só o Google Sheets, porque aí eu sei que essa ferramenta está conectada. Às vezes, se você só se conectar aqui, a mesma conexão pode ser utilizada para outras coisas, mas você vai precisar autorizar novamente. Então, eu prefiro deixar cada uma separada. Então, ao invés de usar a mesma conexão para o Google Sheets e para o Google Drive, eu vou criar uma para o Google Sheets e uma para o Google Drive, porque aí eu consigo testar cada uma individualmente, por aí vai. Então, Google Sheets, na verdade, vou colocar só Sheets. E o meu e-mail. E aqui é só clicar em Sign In, que é para você se logar com a sua conta do Google. Então, eu vou logar aqui. Ele vai te pedindo algumas permissões aqui, mas é tudo tranquilo. Pronto, conta conectada. Agora que está conectada, ela tem acesso aos arquivos do meu Drive. Então aqui, por exemplo, ó, Select from my Drive. Selecione do meu Drive. Então lá no Google Drive, você tem o seu Drive principal, que é a pasta inicial lá. E aqui eu estou pegando todas as planilhas que estão nesse Drive. No meu está até demorando a carregar, porque são várias planilhas que eu tenho lá. Então eu poderia selecionar a planilha aqui, mas eu vou mostrar uma forma mais rápida, que aí você mesmo consegue fazer. Você pode colocar em Select from All aqui, que ele vai pegar de qualquer lugar a planilha. Então a planilha ela só tem que estar liberada. Você consegue pegar ela e você copia o ID da planilha. O ID da planilha, tá vendo aqui na URL que está spreadsheets D/D/1, aí até a próxima barra, antes do edit aqui, tem esse código doidão aqui cheio de letras e números. Esse é o ID da planilha. Então, é o ID desse documento aqui todo que eu criei. Eu vou colocar esse ID aqui. Outra coisa que eu vou mostrar aqui, aproveitar, que
mesmo que você deixe selecionado no Drive, você ainda pode colocar o ID da planilha aqui. Se você clicar em Map, quando você clica em Map aqui, ele deixa você colocar diretamente o ID ao invés de procurar. Então aqui ele está deixando procurar, aqui eu mapeio. Então eu vou até seguir com essa outra opção aqui. Então mapeei. Outra coisa que ele pede, aqui ó, é o campo Spreadsheet ID, que é o ID da Spreadsheet, que é a planilha. Então aqui eu copiei da URL. Então esse é o Spreadsheet ID. A outra informação que a gente precisa é o nome da aba na planilha. Então aqui eu posso ter várias abas na planilha. No meu caso, a minha planilha inicial vai ser, vou escrever aqui, processo. Processo. Então eu preciso vir aqui nesse sheet name e escrever processos. Certo. Aqui ele me pergunta se a minha planilha tem headers, se ela tem essa primeira linha com os nomes das colunas aqui. Então eu deixo como sim. E aqui ele me pergunta o range de colunas que eu estou usando. Então nesse caso eu estou usando só até a coluna I, mas ele me dá umas opções pré-definidas, então para esse caso posso deixar nessa. Então essa aqui está indo até a coluna CZ, então se tivesse passado do Z aqui, eu tivesse criado outras aqui, ó, ela vai até o AC, ela iria até o AZ, depois até o BZ, e por aí vai. Então vou deixar como está aqui, mas poderia mudar. E agora é o filtro que a gente vai fazer. Esse filtro é o principal para a automação entender quando ela deve rodar. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ela me deixa selecionar uma coluna, então de acordo com a letra da coluna, e ela me deixa executar uma operação aqui para validar se essa coluna está atendendo as condições que eu quero. Então, qual que eu falei que ia ser o meu gatilho? O meu gatilho vai ser toda vez que a coluna I tiver um número maior do que 30. Então, maior do que 30. Se tiver 30, não vai rodar. Se tiver 31, ela vai rodar. Então, eu vou colocar aqui a coluna I. Então, seleciono aqui. I. E eu vou selecionar uma das operações. Ó, tá vendo? Tem uns títulos aqui, ó, Basic Operators, operadores básicos, operadores de texto. Então, por exemplo, se eu quiser procurar só os processos que estão com status de deferimento da petição, eu poderia falar que o texto é igual a alguma coisa. Nesse caso, é um número, então eu vou pegar Numeric Operators e eu quero um número acima de 30. Então, se for 30, eu não quero. Então, eu quero acima de, maior que. Então, eu vou usar essa operação aqui, ó, greater than. Se eu quisesse 30 ou mais, eu poderia colocar equal to or greater than, que seria igual a 30 ou maior do que 30. Mas eu vou escolher aqui o maior do que 30. Greater than, então essa é a operação. E aqui é maior do que o quê? Maior do que o número 30. Então, eu vou colocar aqui. Então, se for 30, não vai enviar. Se for 29, não vai rodar. Se for 31, eu quero que rode. Perfeito. E eu posso ordenar aqui por alguma das colunas. Eu vou deixar em branco. Pode deixar em branco também. Aqui também não tem problema. É só a ordem. E eu posso colocar um limite aqui também. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 1000 processos. Se você tiver 1000 processos aqui na coluna, talvez você não quer enviar 1000 e-mails de uma vez. Você pode distribuir isso e enviar para menos. Então, nesse caso aqui, o que esse limite está falando aqui? Ele vai fazer uma busca e se, por exemplo, ele encontrar mais do que 10 linhas que estão correspondendo a esse filtro que eu coloquei aqui, onde o valor da coluna I é maior do que 30, ele só vai me retornar 10. Então, basicamente, o que ele está fazendo é isso aqui. Eu vou deixar em branco. Então, vou salvar. Pronto. Agora eu vou testar. Então,
Ó, eu não tenho nenhuma coluna com um número maior do que 30. Então, isso aqui deveria me retornar nenhuma linha. Não deveria me retornar uma linha. Como eu testo? Para testar, você vai clicar. Como eu quero testar só esse módulo aqui, ó, digamos que eu tivesse outros. Eu vou colocar o do Gmail aqui de uma vez. Enviar e-mail. Se eu tivesse outros aqui e eu quisesse testar o fluxo todo, eu precisaria clicar no botão de enviar, mas eu vou testar somente esse aqui. Então eu vou clicar com o botão direito nele e eu vou selecionar essa opção Run this module only, rodar, executar apenas esse módulo. Então eu vou executar aqui. Opa, tem algum erro. Esqueci de preencher alguma coisa. Aparentemente está certo. Deixa eu ver se eu não salvei. Ah, eu não tinha salvado. Ele fica com esses numerozinhos aqui indicando problemas, tá? Então esse aqui eu não salvei ainda. Esse aqui eu não tinha salvado, ele estava com um 1zinho aqui. Por isso que não executou. Então, estou executando só ele. Então, cliquei com o botão direito, cliquei em executar apenas esse módulo, Run this module only. E ele me retornou 0 resultados. Ó. Tá vendo aqui o input, que foi as informações que eu coloquei, e o output, que é as informações que ele está me dando aqui. 0 resultados. É isso mesmo que eu esperava. Agora eu vou alterar a data aqui, vou colocar esse cara para o dia 5. Vai ficar com 33. Na verdade, beleza, vou colocar esse com 33. E eu vou colocar um outro aqui como 30 dias exatos, porque eu não quero que envie nos 30. 30 dias exatos. Então, ela tem que me retornar somente esse e não pode me retornar esse. Vou executar aqui de novo. E é legal ir fazendo esses testes um por um aqui, porque senão chega lá na frente e tem um monte de problema e você não resolveu ainda. Mas pronto, ó. Ele me retornou somente um. Olha só, um bundle, um bloquinho ali de informações. Se tivesse 2, ele me retorna 2 aqui. Então aqui me retornou só um, porque é só esse aqui. Eu vou mudar um outro aqui, só para testar se ele vai me retornar 2. Então vou colocar 53 aqui, 53 dias. Vou rodar. Agora ele me retornou 2 bundles aqui. Um para cada um. Certo? Beleza. Então, esse módulo está funcionando. E tem mais uma etapa que a gente vai fazer para esse gatilho funcionar. Então, aqui agora eu estou rodando na mão. A planilha está atualizando os dias automaticamente, mas esse módulo está rodando na mão. Então, amanhã, essa planilha aqui vai ficar com 34 dias, essa aqui vai ficar com 31, mas eu não quero precisar ficar vindo aqui e rodando isso aqui toda hora. Então, eu vou usar a funcionalidade de agendamento do Make. Então, essa automação, eu vou rodar ela uma vez por dia. Por quê? Eu poderia rodar a cada 30 dias, mas hoje, por exemplo, esse processo está com 3 dias. Essa atualização aqui foi feita há 3 dias. E essa está com 30. Eu não quero que essa aqui espere mais 30 dias para receber o meu e-mail. Eu quero que ela receba amanhã. Então eu preciso rodar todo dia para olhar se tem algum que está há mais de 30 dias e enviar a mensagem para eles. Então, eu vou vir aqui em agendamento, não está escrito aqui, mas vai estar every 15 minutes aqui. E se eu clicar, ele abre essa janelinha aqui e ele me dá algumas opções. Ó. Run Scenario. Eu esqueci de explicar que Scenario aqui, cada automação que a gente cria aqui no Make, onde eu cliquei no maisinho lá atrás para abrir essa tela aqui, eles chamam de cenários. Então aqui eu estou criando um cenário com vários módulos, que são essas bolinhas aqui.
Opa, vou clicar aqui de novo. E esse agendamento ele me permite executar esse cenário em intervalos regulares de alguns minutos, por exemplo. Nesse caso aqui é por minutos. Ou eu posso executar ele apenas uma vez, ou eu posso executar ele todos os dias, every day, ou eu posso executar ele apenas nos dias da semana. Então, por exemplo, eu não quero que o meu cliente seja notificado no domingo. Eu posso colocar só dias da semana aqui. E, inclusive, eu acho que eu vou usar esse dias da semana aqui, porque é o caso, né? Acho que não sei se faz sentido notificar o cliente durante o fim de semana para esse fluxo aqui. Então, vou colocar dias da semana. Então, todo dia da semana esse cenário vai rodar. E eu posso selecionar quais dias da semana. Se eu não quiser rodar... se eu quiser rodar todos os dias, eu seleciono todos. Nesse caso, eu quero rodar só de segunda a sexta, está em inglês aqui. Mas eu vou desselecionar o sábado, Saturday e Sunday. E eu vou colocar uma hora específica que esse cenário vai rodar. Essa hora é a hora que o seu cliente vai receber o e-mail. Então, idealmente seria numa hora que você acredita que ele vai ver o e-mail e que vai poder ler lá a sua mensagem a tempo, né? Eu gosto de colocar por volta de meio-dia, mas cada um tem os seus gostos. Eu vou colocar aqui por volta de meio-dia, 12h12. Então, segunda a sexta, salvei. E aqui ele está me perguntando se eu já quero ativar o cenário. O cenário está agendado, mas não está ativo. Gostaria de ativar? Eu posso ativar aqui ou não. Eu não vou ativar agora porque eu ainda não terminei. Então, ainda não. Certo. Agora, o próximo passo, o gatilho eu já fiz. Então, toda vez que esse cenário rodar e eu tiver alguma linha no processo aqui com mais de 30 dias, eu vou enviar a mensagem. Mas eu não estou fazendo nada com essa... Na verdade, eu vou enviar a mensagem, não. Eu vou saber que ele vai gerar para mim esses bundles aqui, que são pacotes de informação que eu posso usar lá na frente. Então, ele gerou 2 ali nesse caso, que são 2 linhas lá. Mas eu preciso fazer alguma coisa com isso. É que chega a parte interessante, que é o seguinte, ó. Aqui a gente pode executar várias coisas diferentes com essa informação. Eu vou explicar como enviar um e-mail para o seu cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conectar a sua conta do Gmail. Então, você conectou o Google Sheets aqui, agora você precisa conectar o Gmail. A minha já está conectada, mas é a mesma coisa. Você vem aqui, digita sua conta. Meu Gmail, vou conectar aqui uma conta do Gmail. Vou usar até uma outra conta. No meu caso, ó, eu estou usando um e-mail com domínio próprio. Eu tenho uma conta no Google Workspace, que é a versão paga do Google, que me deixa adicionar um domínio. É legal porque fica mais profissional se enviar com o seu domínio. Se você não tem, você pode enviar com o Gmail normal mesmo. Então eu vou colocar um Gmail aqui. Só para garantir que funciona com o Gmail normal. Já logou, achei que ia precisar de token, mas não precisei. Pequeno probleminha aqui. Na verdade, com uma conta de Gmail normal, você não vai conseguir enviar. Então você vai precisar de uma conta do Google Workspace. Então você precisaria pagar para conectar dessa forma. Tem uma outra forma de conectar, que é criando um aplicativo dentro do
o Google Cloud, que é uma ferramenta de desenvolvedores do Google, é bem fácil também, não é complicado. Aqui tem um guia para fazer isso. Eu vou seguir o processo aqui agora com a minha conta normal, mas eu vou gravar no final para colocar no final do vídeo uma explicação de como se cadastra. Na verdade, eu vou colocar no meio do vídeo aqui porque eu vou editar, né? Aí quem não for usar uma conta do Gmail normal pode pular essa parte. Então aqui eu vou seguir com o meu e-mail com o domínio próprio, com o Google Workspace assinado. E eu vou enviar a mensagem para alguém. Então no to aqui, ó, eu estou enviando para alguém, é o campo para aqui. E aqui eu preciso colocar o e-mail de quem eu quero que receba essa mensagem de notificação. Eu estou notificando o meu cliente, então eu quero que o meu cliente envie. E aí, aqui é onde o Make ajuda a gente a criar isso aqui sem precisar entender coisa muito complicada de como o sistema de envio automático aqui funciona. Então, eu posso selecionar aqui a coluna de e-mail. Está vendo que aparece o nome e-mail aqui, que é a coluna D? Então, o que isso aqui está me falando? Quando eu seleciono aqui, está aparecendo um exemplo, que é um dos e-mails que eu tenho lá. Mas aqui significa que toda vez que o cenário rodar, ele vai me retornar esses bundles, que aqui nesse caso foram 2. Para cada um desses, a informação aqui é referente a uma das linhas. Então, apesar daqui eu estar colocando somente a coluna D do e-mail e o exemplo está me mostrando um dos e-mails, toda vez que isso aqui rodar, ele vai passar por cada um dos e-mails que estão ali na planilha. Então, nesse caso aqui eu estou com um e-mail só, mas se tivesse outros e-mails, cada um deles ia ser passado aqui. Então, na hora que eu rodei lá, você viu que foi, apesar de ter rodado uma vez, foi enviado para 2 e-mails, eu falei que poderia enviar para 10. Então aqui, para cada um deles, o Make vai preencher o valor do e-mail que está naquela linha específica. Então aqui eu estou selecionando o e-mail do cliente. Aqui, no Subject, que é o título do e-mail, eu posso escrever o que eu quiser. Então aqui eu vou escrever que seu processo não teve alterações, mas estou acompanhando. Processo de registro não teve alterações nos últimos 30 dias. Certo? O título vai ser sempre o mesmo, então não tem problema. E o conteúdo, eu quero mandar o nome do cliente no conteúdo. Então, eu posso usar, da mesma forma que eu usei o e-mail para enviar aqui, e ele vai me dar o e-mail para cada um dos clientes, e rodar uma vez, pegar o e-mail do Carlos, e rodar outra vez, pegar o e-mail do João, e por aí vai. Eu posso usar uma dessas variáveis aqui, que é a do nome que eu coloquei, ó, que é também uma das colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar olá, vírgula, o nome da pessoa. Então, eu venho aqui agora e clico no nome. Olá, nome. Então, aqui ficaria olá, vírgula, Stefano. E eu vou falar a sua marca, o nome da marca. Então, eu vou pegar aqui o nome da marca que eu coloquei, sua marca, aliás, o registro da sua marca, processo, registro, sua marca ainda está em andamento, mas não houve alterações nos últimos 30 dias. Estou te notificando apenas para garantir que
Estou acompanhando o processo e você será avisado assim que houver alguma mudança. Atenciosamente, Stefano. Certo, então, esses bloquinhos verdes que eu usei aqui, clicando aqui, então, ó, eu abri aqui, quando eu clico no campo para preencher, ele abre essa janelinha aqui do lado, eu posso escolher uma dessas informações para enviar. Então, nesse caso, eu escolhi o nome e a marca. E toda vez que ele rodar e passar por uma das linhas que foi encontrada no módulo anterior, ele vai preencher essa informação com o nome e a marca daquela linha. Então, eu vou salvar aqui. E agora eu já tenho um fluxo completo aqui. Então eu já estou fazendo alguma coisa. Então eu tenho o gatilho, que é o que eu falei, e eu criei a ação, que é enviar o e-mail. Então agora eu vou enviar um e-mail aqui. Vamos ver. Ah, tá. E agora, para enviar o e-mail, eu poderia vir aqui e rodar apenas esse módulo. Se eu fizer isso, ele vai me pedir para preencher. Tá vendo que ele está me pedindo para preencher os campos, porque como ele não rodou esse módulo aqui, ele não sabe para quem ele tem que enviar o e-mail, qual o nome, qual a marca. Mas eu não quero fazer isso, eu quero rodar os dois juntos, como se ele estivesse rodando uma vez por dia. Então, agora eu vou salvar aqui e eu vou clicar em Run Once, rodar uma vez, que é esse botão roxo aqui. E ele vai rodar os dois módulos. Rodou aqui, ó, perfeito, ó. Ele rodou aqui, ele me deu 1 de resultado, porque ele rodou somente uma vez, mas ele me deu 2 blocos de informação, porque ele achou 2 linhas lá, com mais de 30 dias. E, porque ele achou 2 linhas, esse próximo módulo aqui está rodando 2 vezes. Então, ele rodou aqui a primeira, enviou para o Carlos um e-mail, vendo bundle 1, e no 2, que está como a próxima operação aqui, ele enviou para o Diego a mensagem. Então, ele mandou uma mensagem para cada uma das pessoas. Então, perfeito, a gente já está enviando um e-mail, eu vou até abrir a minha caixa aqui, porque eu estou enviando para mim mesmo. Deixa eu ver se atualizei aqui. Ótimo, eu enviei para mim mesmo, é desse mesmo e-mail que eu estou enviando, mas ele está com o nome, olha só, com o nome de cada uma das pessoas. Então, cada uma das pessoas receberia esse e-mail aqui. E aí, você está vendo que esse e-mail está bem feio? É porque o make, ele recebe o campo no formato de HTML, ó. HTML. E no HTML, que é o mesmo código que é usado nos sites e tal, ele não reconhece esse espaço aqui. Então, se eu quiser dar um espaço, eu vou colocar essa tag, que é essa aqui, com esse BR, para simbolizar nenhum espaço, mas a quebra de linha. Então é como se eu apertasse Enter aqui. Eu vou colocar 2 BRs aqui, para significar que eu apertei 2 vezes. E aqui você poderia criar um e-mail bonito com HTML, colocar ele e por aí vai. Dá para fazer de uma forma bem legal. Você pode até pedir o ChatGPT. Então, ó, se você for no ChatGPT, você consegue criar um HTML para o seu e-mail e colocar essas variáveis ali dentro. Então, eu vou salvar. Eu fico tentado a mostrar, mas já está bem grande esse vídeo, então vou seguir por aqui. Vou só testar aqui novamente para mostrar que ficou legal. Deixa eu abrir o e-mail, já chegou um novo. Pronto, ó, esse veio com as quebras de linha. Beleza.
Então, voltando para cá, a última etapa, o que a gente precisa fazer agora? Tá vendo que eu rodei 2 vezes aqui, mas o prazo ainda continua o mesmo. Por quê? Porque a planilha não sabe que eu mandei o e-mail. Então, se eu deixar isso rodando uma vez por dia, eu estaria enviando e-mail para o meu cliente sempre que ele tivesse com o número maior do que 30 aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele só envie uma vez e depois ele resete, ele altere essa data para falar, ó, a última notificação foi hoje. Como que eu faço isso? Esse é o passo da resposta. E aí, o Make vai fazer essa resposta para a gente alterando a planilha. Então, eu vou vir aqui. De novo, eu vou pegar o módulo da planilha. Só que no outro módulo, eu usei esse Search Rows, que é procurar linhas. Nesse agora, eu quero alterar uma célula. Eu quero alterar a data da planilha, data da última notificação, só para mudar para a data de hoje. Então, eu vou vir aqui em Update a Cell, que é atualizar uma célula. Ele já abriu aqui as informações para mim. Eu vou escolher a mesma planilha. Então, eu poderia clicar aqui e escolher a mesma planilha. Só que o Make, ele já sabe qual que é a planilha que eu selecionei antes. Então, eu vou fazer de uma forma mais legal aqui, que é... Aqui, ó, tá como procurar através do caminho, Search by Path. Eu vou escolher entrar manualmente. Então, eu vou escolher a planilha manualmente, qual a planilha que eu quero. E aí, agora ele abriu esse campo de ID para mim, Spreadsheet ID, que é aquele ID que a gente pegou da URL. Só que, ao invés de pegar da URL, eu vou usar uma variável. Por quê? O Make já sabe qual é a planilha. Então, aqui, ó, tá vendo? Que é o mesmo código. Eu posso, ao invés de colocar esse código todo aqui escrito em texto, eu posso colocar só essa variável. Então, eu coloquei essa variável. Agora, eu preciso colocar o nome da planilha. Eu também tenho o nome da planilha aqui, que vai ser a mesma. Então, eu posso clicar no Sheet aqui, tá vendo? Que é Processos, que é o que eu coloquei. Ótimo. E a célula? Agora, como eu seleciono exatamente a célula que eu quero alterar? Eu quero alterar essa célula aqui, ó, a célula da coluna H, mas eu não quero alterar todas elas, eu quero alterar especificamente a que eu estiver trabalhando com ela. Então, quando eu mandar um e-mail para o Carlos, eu quero alterar a célula H2, que é essa aqui, ó, H2. Quando eu enviar um e-mail para o Diego, eu quero alterar essa célula H5. Como eu vou fazer isso? Nas variáveis aqui, ó, tá vendo esse row number? É o número da linha, que é exatamente esse número que está aqui do lado. Ó. Esse número da linha, quando eu estiver trabalhando com a linha 8, ele vai ser 8. Quando eu estiver trabalhando com a linha 2, ele vai ser 2. Então aqui eu posso simplesmente selecionar esse número. Então agora aqui vai ser o número 2, só que eu ainda preciso falar qual que é a letra, né? Então aqui é o H, então H2. Então quando esse aqui rodar, ele vai entender que aqui eu tenho um H e um 2. Beleza. E a última parte é a data. Eu quero que essa planilha seja atualizada com a data de agora, do momento que ela rodar, porque aí a última notificação foi naquele momento que eu enviei o e-mail. A forma de fazer isso é usando uma fórmula, que é parecido com a que a gente usou na planilha para calcular os dias sem atualização aqui, mas aqui no Make a gente tem que vir aqui, tá vendo aqui em cima? Ó, eu cliquei no campo, aí agora eu olho aqui em cima, ele tem várias abinhas. Outra abinha aqui, outra abinha aqui, outra abinha aqui. Eu vou nessa abinha que tem um calendário, um desenho de um calendário, e eu vou selecionar essa variável, tá vendo? Variables now. Now significa agora. Então, essa variável ela vai me retornar
um valor correspondente ao momento de agora. Então, ela é um valor que vai ter dia, hora, segundos, até milissegundos do momento de agora. Eu poderia salvar essa data toda lá. Eu acredito, inclusive, que é possível que funcione. Mas para ficar formatado bonitinho, igual a gente escreveria aqui na mão, eu vou colocar uma formatação. Então eu vou aqui, eu coloquei sinal e agora eu vou clicar nessa outra que está escrito Format Date. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma outra fórmula. Eu vou clicar nela, Format Date, e aí ela me deu esse formato aqui. Então é parecido com o da planilha mesmo. Format Date, abre parêntese, coloca alguma coisa aqui, coloca outra coisa aqui, e ela vai retornar um valor. Eu vou colocar esse sinal aqui dentro. Na verdade, eu vou apagar aqui, fica mais fácil. Coloco o cursor do meu mouse, clico aqui, aperto em Now de novo. Basicamente, essa forma está recebendo esse valor Now e ela vai formatar essa Now, que é um valor mais complexo aqui de data e hora e tal, num valor formatado do jeito que eu quero. Então, tá vendo aqui YYY, DD. DD é o dia, MM é o mês e YY é o ano. Então eu vou escrever aqui DD barra MM, tudo maiúsculo, tá? Nesse caso aqui tem que ficar maiúsculo para esse formato. Se você fosse usar as horas, poderia ser minúsculo aqui, mas como a gente quer dia, mês, ano, eu vou escrever dessa forma. Aqui eu tenho que repetir 2 vezes o D porque eu quero que esteja 01, para não ficar apenas o 1 no dia 1º, 02 para não ficar apenas o 2 no dia 2, e por aí vai. Aqui é a mesma coisa, e no ano é para ficar 2025. Então é 4 vezes. Pronto. Então esse valor aqui, essa fórmula, vai transformar esse valor do now nesse formato específico aqui. Pronto. Agora é a hora do teste. Então, se tudo der certo, quando eu rodar aqui, eu vou enviar o e-mail e eu vou alterar os valores. Então aqui vai mudar para 0, né? Então vou rodar. Rodou uma vez, rodou 2 vezes. Aparentemente deu certo aqui. Então tá, não deu nenhum erro, tá me mostrando. Vamos ver se aqui mudou. Mudou. Então aqui mudou automático. E então agora a automação está pronta. Perfeito, ó. Toda vez que essa automação rodar e a gente agendou ela para rodar uma vez por dia nos dias de semana. Então toda vez que ela rodar, ela vai enviar o e-mail e vai alterar a célula para a data. Então ela vai alterar a data aqui. Então alterou para o dia 10, alterou para o dia 10, porque hoje é dia 10. Amanhã, quando ela rodar, ela vai alterar para o dia 11. E por aí vai. Então isso vai ser feito automaticamente. E aqui, esse número vai alterar automaticamente também. Então a gente tem o gatilho pronto, as ações rodam, ela retorna e termina o fluxo. Então prontinho, agora já dá para notificar o cliente automaticamente após 30 dias. Eu fiz por 30 dias, mas você pode alterar, ao invés de usar 30 aqui no filtro, e ao invés de usar 30 aqui, você pode alterar para 7, por exemplo, ou para 15, enfim, a forma que você quer. E agora o último passo é nomear esse cenário. Então eu vou colocar não houve alterações, notificações, não, vou colocar alterações há 30 dias, há mais de 30 dias. Tá aqui, vou salvar e eu vou ligar o cenário. Então, quando eu coloquei o agendamento aqui, ele me perguntou se eu queria ligar e eu falei que não, agora eu quero ligar, agora tá tudo certo. Então eu vou
ligar aqui. Ele confirma se eu quero rodar apenas nos dias da semana ou se eu quero alterar o agendamento. Aqui está ok. Salvo. Perfeito. Agora eu posso voltar para cá. E o meu cenário está funcionando. Amanhã, ao 12:12, ele vai rodar, porque foi a data que eu selecionei. E caso eu tenha algum processo aqui com mais de 30 dias, eu vou ter um aqui, ele vai rodar, enviar e-mail automaticamente e alterar aqui a data de notificação. Então, toda vez que eu vier nessa planilha, que você vier na sua planilha, que não precisa estar exatamente nesse formato, tá? Você viu ali como que eu seleciono os campos, então você pode criar a planilha exatamente como você precisa. Você vai saber que houve uma notificação aqui porque foi enviado o e-mail. E a data aqui mudou. Então é isso. Se você achou interessante, subscreve aqui no canal, porque eu vou continuar postando esses vídeos completos aqui. Esse vídeo eu fiz porque eu fiz um post lá no Instagram e a galera quis saber como eu como eles poderiam criar esse fluxo. Então me segue lá também. E é isso, até a próxima. Valeu!